Fala, gente, continuamos aqui, ó, na nossa saga, nesse livraço aqui, ó. Você que quer ser motivado através da fé, você que quer aprender a viver pela fé, esse livro aqui, ó, é um ótimo exemplar para você ler, estudar, refletir e, quem sabe, aplicar muito e muito no seu dia a dia. Nós já estamos aqui no 4º capítulo, que nós estamos refletindo aqui nos pontos principais que mais chamou a minha atenção neste livro. Então, você que está aqui pela primeira vez, tem um vídeo anterior a esse, que foi o capítulo 1, capítulo 2 e o 3. E hoje nós vamos seguir aqui no capítulo de número 4. Se você está curtindo, está gostando, inscreva aí no canal, tá bom? Para dar aquela fortalecida. E se você tiver condição, adquira esse livro do pastor Cash Luna, um livro de fé, um livro que vai te ensinar a abrir a sua mente para você viver através da fé. Uma dependência 100% genuína da parte do Senhor para o seu dia a dia, para a sua fé. Esse livro tem me ensinado a perder o controle da minha vida e colocar o controle 100% nas mãos do Senhor. E é por isso que eu estou aqui indicando e também trazendo aqui alguns pontos principais para o nosso dia a dia. Então se inscreva, deixe um comentário se você está curtindo, está gostando. Compartilhe com um amigo ou alguém. Quem sabe compre um livro desse, presenteie algum amigo, algum familiar seu que você sabe que ele é apaixonado pela palavra, pelo evangelho e que ele quer aprender sobre fé. É um grande exemplar, é uma dica muito boa aí para você. Então vamos partindo aqui para o capítulo 4. Capítulo 4, mais do que vencedores. Certa vez, um menino levou à sua mãe um bilhete da escola. O menino observou que a mãe abriu o envelope e, ao pegar o bilhete, lê-lo com os olhos cheios de lágrimas. Então, ela, ao notar a ansiedade nos olhos do menino, leu o bilhete em voz alta. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. E não temos bons professores para lecionar. Por favor, responsabilize-se pelo ensino dele. Esta era a mensagem que estava no bilhete. Muitos anos depois, quando a mãe morreu, o filho, que obviamente já era um homem, encontrou o bilhete em algumas coisas velhas da família. Ele pegou o bilhete e leu: seu filho está mentalmente doente e não podemos permitir que ele continue frequentando a escola. Por isso, responsabilize-se pelo ensino dele. O homem chorou durante horas ao ver a realidade que tinha marcado a sua vida de forma diferente, mas que não afetou, graças à fé que a sua mãe teve nele quando era apenas um menino. Então escreveu em seu diário: Thomas Alva Edison foi um menino mentalmente doente, mas graças à sua mãe heróica, ele se tornou um gênio do século. Você viu que interessante esse relato? E esse é algo verdadeiro, tá? Se você der um Google aí e colocar Thomas Alva Edison, você vai ver que esse homem aí, ele foi um homem muito importante na história. Por conta da fé da sua mãe que tinha nesse menino, esse menino se tornou uma pessoa tão relevante, né? Quem sabe se essa mãe tivesse ali dito que literalmente estava naquele bilhete, esse menino seria um dos piores alunos da escola, ou sei lá, teria desistido dos estudos, mas a gente vê que a sua mãe, ela inverteu, né, algumas palavras daquele bilhete e conseguiu extrair o melhor daquele menino, né, que se tornou um homem. Então, às vezes na nossa vida é assim, as coisas negativas, ela toma conta do nosso emocional, toma conta do nosso dia, e isso parece que vira um peso, um fardo, que o nosso dia fica improdutivo, trabalhamos às vezes desanimado. Então, às vezes é bom a gente ter do nosso lado pessoas com fé, e pessoas assim que nos põem para cima, que nos dá ânimo, pessoas que nos dá palavra, né, que nos levante. Deus tem a mesma fé em nós, por isso não existe motivo para você menosprezar ou escutar as vozes do mundo que tentam diminuir a sua força. Ele conhece você, é o seu criador, sabe qual é o seu potencial e o que você é capaz de conseguir. Portanto, você não tem direito a duvidar de si mesmo. Acredite em seu Criador, porque suas obras são boas e sempre têm um propósito. Viver pela fé é se alinhar ao pensamento de Deus e aceitar o caminho, que significa que fomos preparados para alcançar grandes objetivos. Simples assim. Creia nele e em si mesmo. Então, a fé é isso, é nós se conectar com Deus
e entrar nesse caminho, neste propósito que o próprio Deus vai nos levando, vai nos conduzindo. Como podemos identificar alguém que é mais do que vencedor? Quando vemos a pessoa de mãos dadas com o Senhor e sem se importar quem vai enfrentar, seja bom ou seja ruim. Então, para identificar uma pessoa que está vencendo e está no caminho do vencedor, ela está de mãos dadas com o Senhor e nada para ela, nem os ruins, nem os bons, as notícias ruins não para ela, os diagnósticos ruins não param, porque ela está de mão dada com Deus, ela crê e acredita que é o Senhor que está ao teu lado. Porque alguns só se aproximam de Deus quando estão mal, ao ponto de divorciar ou em falência, por exemplo, e se distancia quando tudo começa a melhorar. Alguns jovens solteiros deixam de servir na igreja quando encontram um namorado. Saber se o namoro está respaldado por Deus é fácil. Se você se aproximar mais dele, porque tudo o que distancia você do Senhor transforma você em um perdedor. Também há quem esteja perto do Senhor e se afasta quando algo não vai bem. Quando na realidade nada deveria nos separar do amor de Deus. Isso é muito bom, porque gente, o que é pregado nas igrejas hoje é isso, que nós precisamos se aproximar de Deus, porque Deus ele vai dar o melhor para nós, porque Deus vai prosperar, porque Deus vai trazer aquilo que eu perdi. Deus faz isso, mas esse não é o ponto principal para a gente se aproximar de Deus, porque e se isso não acontecer? Você vai se distanciar dele? Então, ele dá exemplo de namoros, né? Quantos jovens não estão firmes na igreja, começam um relacionamento, ele se esfria com Deus, se afasta de Deus. E quantas pessoas não estão numa fase ruim da vida e ela se aproxima de Deus. E quando aquela fase passa, ela se distancia novamente de Deus. Isso é muito realidade, a gente vê isso praticamente todos os dias na igreja. E ele aqui está nos alertando que a nossa fé ela não pode só estar ligada em conquistas, de querer, de desejar, eu só quero, eu anseio, não, mas a nossa fé tem que estar ligado em uma comunhão, em uma conexão, em uma conversa com o Senhor. Então, essa fé que ele anuncia aqui é uma fé de não só conseguir coisas, de não só adquirir, mas também de estar presente, de intimidade, de conhecer, de saber quem é o nosso Deus, de saber quem é Jesus, aquele a qual nós pregamos, aquele que nós anunciamos, aquele que nós cremos. Já entendemos que Deus criou Adão com domínio, autoridade e vitória, mas ao desobedecer, ele perdeu o que tinha recebido. No entanto, já fomos redimidos pelo sangue de Cristo e graças a ele recuperamos a autoridade. O problema é que quando pecamos, sofremos o dano adicional da perda de confiança em nossa identidade e a capacidade de superar os erros, além de enfrentar os problemas familiares e financeiros. Porque quando caímos em tentação, desperdiçamos os nossos recursos e nos afastamos do amor de quem se preocupa conosco. Você tem um vício e gasta o seu dinheiro para mantê-lo, mas depois enfrenta as dificuldades com a sua esposa e seus filhos? Esses são os danos adicionais. Ao sofrer de uma doença, o dano adicional é o pouco rendimento no trabalho e a despesa com compras de remédios. Se analisarmos por outro ponto de vista, entregar a vida a Jesus tem muitos benefícios adicionais, porque ao deixar os vícios, podemos oferecer uma vida mais cômoda à nossa família. E as relações melhoram se você se dedica à sua esposa e não anda procurando briga. Sobram tempo e recursos e paz. Então, esses danos que ele está dizendo aqui é muita realidade, porque às vezes circunstâncias, né, desafios nos cerca, é um dano que está nos trazendo por conta desses pecados, desses embaraços que o adversário coloca no nosso caminho. A gente acaba se embaraçando, a gente acaba caindo e isso traz danos para nós. E ele traz aqui alguns exemplos como vício, né? Pessoas que gastam os seus dinheiros com vícios e depois passam crises dentro da família, crises às vezes por falta de ter o dinheiro. Então esses danos, eles são reais, eles estão aí, mas a gente precisa priorizar o nosso Senhor para não cairmos, né, nos pecados, naquilo que o inimigo coloca como embaraço na nossa vida. Jesus, ele é o segundo Adão. Ele veio nos salvar e provocou o nosso nascimento espiritual. A nossa vida, já vimos que recuperamos a autoridade perdida, porque ele tem todo o poder no céu e na terra.
Por isso agora você pode vencer porque tem autoridade. Veja a si mesmo como um vencedor. Recupere a sua confiança em Jesus e a vitória dele será sua também. Ter fé em Deus significa ter fé no que pode conseguir, porque ele já deu a você tudo para alcançar a plenitude. Então, aqui ele diz que quando Adão pecou, a gente perdeu esse domínio, né? Quando Adão caiu, a gente perdeu esse domínio. Essa autoridade foi dada, foi perdida, melhor dizendo. E quando essa autoridade é perdida, as batalhas ficam difíceis de ser vencidas. Mas quando Jesus ele veio e ele provocou todo esse movimento, ele se entregou na cruz do Calvário, essa autoridade é recuperada. Então agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então aquela fase de perdedor, ela passou por conta do sacrifício de Jesus, por conta do propósito que Jesus fez na cruz do Calvário. Hoje, nós ligados em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos vencer todos esses embaraços, esses empecilhos que o inimigo coloca no nosso caminho. Nós vencemos em Cristo Jesus, jamais sozinho, só com Cristo Jesus. Na Bíblia, lemos que a conquista da terra prometida, depois do povo de Israel caminhar por 40 anos no deserto, uma das primeiras cidades a conquistar foi Jericó, rodeada por enormes muros que pareciam impossíveis de derrubar. No entanto, Deus disse a Josué, sucessor de Moisés, que já havia entregado nas mãos do seu povo e as suas instruções precisas. Há portas em nossa vida que estavam fechadas, mas o Senhor disse que então, para cair os muros, e você entrará onde não era possível. Confie e obedeça às instruções de Deus, porque Ele já organizou a sua vitória, assim como dispôs de tudo para que o seu povo conquistasse Jericó. A instrução que Josué recebeu não foi de empurrar as espadas e lutar, mas sim de dar 7 voltas na cidade. Talvez fossem orientações um pouco estranhas para alguém que esperava lutar, já que rodear a cidade e tocar as trombetas durante 7 dias não era exatamente a ideia de uma batalha, mas ao obedecer, demonstraram que nada o separava da fé em Deus. Devemos fazer as mesmas coisas agora. Obedeça sempre a seu pai e em um dia conseguirá o que antes conseguia em 7. Mas a primeira coisa a se fazer é reforçar a sua fé. Então ele está dando um exemplo aqui da batalha vencida, né, por Josué e o povo que saiu do Egito e ficou ali 40 anos perambulando ali no deserto. Ele está dando esse exemplo, que essa batalha ela não foi vencida por força humana, ou seja, por controle humano, mas ela foi vencida pela força divina, ou seja, pelo controle do céu sobre a vida deles. E, claro, pela obediência e fé naquilo que Deus estava falando a eles. Ele estava convencido de sua vitória, mas você também precisa estar. Então Deus, ele estava convencido do que ele ia fazer, do que ele iria realizar através de Josué junto com o povo sobre a cidade de Jericó. Porém, Josué junto com o povo também precisava estar convencido da vitória que Deus poderia fazer acontecer naquele dia. No meio da batalha, de nada adianta que o general do exército saiba o que fazer e de ter as instruções se os soldados não confiam em sua capacidade e não obedecem. A cada volta que os israelitas davam ao redor de Jericó, Deus com certeza dizia: estou vendo que estão quase convencidos, mas preciso ter certeza absoluta. No 7º dia, quando que mandou que eles dessem 7 voltas, com certeza disse: agora é o momento. Nada nos separa da fé, que desejo ver neles. Está na hora de derrubar os muros. Cara, isso aqui é muito forte, é muito interessante. Porque ele está aqui meio que trazendo uma ilustração do que Deus estava achando e entendendo daquele movimento. Por que 7 voltas, né? É igual olhar para Naamã e dizer, por que 7 mergulhos? Por que Naamã precisou dar 7 mergulhos? Por que precisou de 10 pragas no Egito, né, para liberar o povo? Então tudo isso é um projeto, é um plano que Deus ele estabelece para a nossa fé aumentar, para a nossa dependência dele, a nossa fé nele, a cada dia mais está no 100%. Igual carregar o celular, isso tem que estar no 100%. O que vence o mundo é a nossa fé. Se a circunstância te derrubarem, levante-se vitorioso, porque no Senhor nada pode
te destruir. Somente a fé pode dar a você o valor para fazer o que Deus mandará, porque os muros caíram pelo poder do Senhor, não pelas voltas que o povo deu. Faz o que manda a palavra dele e deixa que ele faça o resto. Louvado seja o Senhor nisso, cara. Meu Deus, é muito forte. Quantos estão levando créditos? Quantas igrejas você vê o homem levando crédito daquilo que acontece? Você vê vídeos, cara, isso nós estamos rodeados de homens assim. E a Bíblia diz que Deus ele não vai dividir, ele jamais vai dividir a sua glória. Então Deus, ele quer toda a glória, toda a nossa fé. Às vezes nós ficamos assim, não, eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem um profeta, porque naquela igreja tem um pastor assim. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem uma revelação. Cara, não é esse tipo de fé que nós temos que ter. Então a fé deles não estava nas 7 voltas. Não, nós derrubamos porque nós deu 7 voltas. Não, que isso, não é isso. A fé deles não estava nisso, a fé deles estava em Deus. Nós demos 7 voltas, mas quem derrubou e se esforçou para ganhar aquela batalha, aquela peleja, não foi nós, foi Deus. Então, a fé deles poderia estar nas 7 voltas, a fé dele poderia estar nas trombetas tocando, nos gritos que eles deram, nos louvores, quem sabe, que foram cantados. A fé dele poderia estar tudo nisso, mas não. A fé deles estava em Deus. Eu estou se movendo, eu estou me movimentando, mas a glória e a vitória não vai vir por conta do meu movimento. A vitória vai chegar porque Deus está fazendo. Então, nós temos que se apegar em Deus, no que Deus está fazendo e não no que o homem faz. Então, utilize a sua fé para atacar as coisas ruins que acontecem e para fazer com que o bom que Deus promete aconteça, não o contrário. O Senhor nos deu o presente da fé para que confiamos no que podemos conseguir com a sua ajuda, porque nos fez fortes para podermos ser eficientes em tudo o que fazemos. Faça o que se propõe a fazer, se acredita no que Deus deu a você. Tudo começa com esse ato de fé, que deve sustentar a sua vida. Seus sonhos se realizarão quando você agir como um filho que confia em seu pai e nas habilidades que recebeu. Então, queridos, o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé. É simples. A fé, ela é muito complexa da gente entender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas a fé também, ela vem por praticar. Então, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé sem eu praticá-la, ela não vai adiantar de nada. Ela vai ser uma fé morta. Mas a fé precisa ser praticada. Então, Josué é um grande exemplo. O evangelho que traz os fatos de Cristo é exemplo de fé, de pessoas que viveram literalmente pela fé. Os discípulos viveram pela fé. Os discípulos começaram a igreja pela fé. A igreja cresceu pela fé. A igreja está de pé até hoje pela fé. A gente não pode ter a fé no homem, a gente tem que estar com a nossa fé em Deus, porque Ele está nos dando a habilidade de ter fé para conseguir, para batalhar os dias maus, para agradecer os dias bons. É tudo questão de fé. Então, somos mais do que vencedores em Cristo. A gente nasceu para vencer. E a nossa maior vitória será no grande dia. Ele nos chamar e nos convidar para a morada eterna com Ele. Então, nós não nascemos para perder. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário fez com que a gente assumisse novamente a autoridade de vencedor, a autoridade de vencer. Tudo isso através do nome de Jesus. A melhor arma. Em uma guerra dizem que de nada servem as armas se não souberem usar. A mesma coisa acontece no plano espiritual, já que de nada adianta dizer que temos força para enfrentar as situações e fazer com que os seus planos se cumpram, porque não se animou e desenvolver esse negócio que tem em mente. Se você afirma ter fé e o Senhor proverá o seu sustento, deve dar o passo para a construção do futuro que Ele prometeu. Posso afirmar que às vezes nossa covardia se disfarça dessa espiritualidade que procura muitas confirmações de Deus para se animar e agir. De que mais você precisa para se casar depois de tantos anos de namoro? A palavra diz que os violentos vencem as promessas, ou seja, os decididos e empreendedores, os que colocam a mão sobra, são aqueles que alcançam a vitória.
Nossa fé deve se refletir em todos os aspectos da vida. No trabalho, na família, no ministério, no matrimônio, no empreendimento, na saúde, nos amigos, em tudo. Nosso testemunho de fé deve ser integral, para que o testemunho de Deus também seja. Porque a sua graça engloba todo o nosso ser, não somente o nosso espírito. Por exemplo, quando você entrega a sua vida ao serviço do nosso Pai e o honra sempre, encontrará o seu caminho pessoas que digam: não sei porquê, mas quero fazer negócio com você. A bênção de Deus é o seu testemunho a partir do nosso produto de valentia e de coragem de viver segundo a fé que Ele coloca em nós. Então a fé, ela precisa refletir em todas as áreas da nossa vida. Cara, hoje nós vivemos numa era de hipocrisia terrível, de pessoas que praticam a fé dentro de igreja somente. Fora de igreja tem muitos que às vezes você nem sabe se ele é ou não é cristão, porque a fé dele só é dentro da igreja. Fora da igreja, eles não têm respeito, não têm fé na família, não respeitam o próximo, não têm fé no seu matrimônio, não têm fé no seu empreendimento. A fé dele é só 3, 4 dias na semana, que é quando eles estão dentro da igreja. A igreja, ela serve para alimentar a nossa fé, para nós ouvir a palavra, para nós ter essa comunhão, mas é fora dela que nós vamos ter essa responsabilidade de aplicar essa fé. É incrível a quantidade de vezes que a Bíblia nos garante que o justo viverá pela fé, pois é a fé que não apenas nos garante a vida eterna, mas também é a chave para uma vida terrena plena. É fácil dizer que ao aceitar Jesus como seu Salvador, garante-se o seu espaço junto a Ele quando morrer, mas é difícil declarar a fé naquilo que Deus prometeu que você conseguirá em terra, pois teria que demonstrar com atitudes e obras. No entanto, essa é a confiança que devemos tornar realidade, já que é a única forma de agradar a Deus. Então, a fé, ela é algo de atitude, de coragem. Foi o que Pedro teve quando ele andou sobre a água, coragem, sobre o mar. Só ele teve essa coragem, só ele teve essa fé. Então, a fé não pode ser algo para nos animar. Ah, eu estou animado. Ah, eu animei por alguns minutos, por alguns segundos, por alguns dias. Não, a fé não é isso. A fé é você ser corajoso. É você não ter mais medo, é você colocar o passo sem ver o chão, é você pôr a mão sem ter, é você enxergar sem ter, é você contemplar tudo aquilo que Deus já te prometeu sem você ter nada. E você tendo coragem, confiança que tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Todos os dias de sua vida, você deve demonstrar a sua fé. Não somente quando recebe um aumento que estava esperando, mas também quando o dia amanhece nublado e você não sente vontade de levantar da cama. Então a fé é em todo instante, todo momento, não é só quando as coisas boas acontecem, não. Hebreus 11 nos fala de Noé, que alcançou justiça ao construir a arca pela fé. Agora, muitos poderiam dizer que teria participado, mas realmente é difícil saber se não são capazes de enfrentar as dificuldades e caminho no dia a dia. Antes de garantir que teria acreditado no louco construtor de um barco enorme, quando ninguém sabia o que era a palavra chuva, demonstre que é capaz de arriscar a crer por sua felicidade e sucesso. Essas são as proezas que você deve alcançar agora. Cara, é incrível isso aqui. Nós participaria. Se nós fôssemos convidados por Noé hoje, nós participaria. Nós estava lá martelando e cortando madeira e fazendo o trem acontecer. Mas naquele tempo, a palavra chuva nem existia, nunca havia chuva. A Bíblia diz que era um orvalho, ou seja, era um sereno, era como se fosse uma nuvem, algo assim parecido com isso, que subia, ou um vapor que subia e regava a terra. Só tinha isso, a chuva nunca tinha acontecido. E um homem ouve essa palavra de que vai chover para construir uma arca, ele convence a sua família a isso, ele vai atrás de matéria-prima para construir isso, de ferramentas, e ele constrói por aproximadamente 100 anos. Imagine o que aquele cara não viu. Se fosse hoje, quantos haters, na verdade, queria ter Noé por estar fazendo algo que ninguém nunca tinha visto. Chuva? O que é chuva? Ninguém sabe o que é chuva, nunca choveu. Mas ele acreditou, ele teve fé. E isso é ter fé. É acreditar em algo que não aconteceu. Algo que ninguém viu. Mas você crê e acredita naquilo que você ouviu. Naquilo que Deus te entregou. Então veja a fé de Abraão. Ao pegar a sua esposa e sair da sua terra, sem saber para onde o seu amor por Deus levaria. E nós, às vezes caímos em forte depressão quando passamos um mês sem trabalho e clamamos desesperados: Deus me abandonou. Onde está a fé de quem te levanta e faz com que bata a porta até conseguir o que deseja? O problema não é dizer que temos fé, mas sim usá-la quando ocorrem as dificuldades.
porque em meio à tribulação e ao desafio é que colocamos à prova as nossas convicções e ativamos para atingir maravilhas. A fé, querida, é um estilo de vida. A fé é um estilo de vida. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele acreditou no que ele estava ouvindo, na voz, na presença de Deus. E o que acontece se você chegar ao fim dos seus dias sem ter recebido o que Deus prometeu? Assim como Abraão, Isaque, Jacó e José, proclame a sua descendência que verá cumprida as promessas, porque Deus é fiel e não mente. A fé é a melhor herança para os seus filhos. Ela faz com que você viva de modo esperançoso, renunciando a viver sem propósito, porque não ter expectativas é como estar morto. Viver pela fé é desfrutar do presente e do futuro que construímos com otimismo. Quem realmente tem fé, pensa e fala do que espera e do que receberá com seu esforço e confiança em Deus. Abraão, por exemplo, foi capaz de oferecer Isaque, seu filho, em sacrifício, porque sabia que Deus trabalharia para cumprir a sua promessa. Os heróis da fé nos ensinam a não perder tempo pensando no passado, mas nos projetando ao futuro. Lute pelo que vem, porque o que vem será melhor. Quantas vezes o Senhor nos disse para não termos medo? Se contarmos na Bíblia, são cerca de 365 vezes. Poderíamos dizer que ele praticamente disse isso uma vez a cada dia do ano, para que quando despertássemos, nos lembremos e para que isso faça parte de nossa declaração que afasta o temor. A que Deus se refere quando fala de galardões? Não se refere apenas a casas materiais. As pessoas pensam em casas e posses, mas Deus nos pede para ir além. Sua provisão é a todo nível, espiritual, física, emocional e material. Aí tem uma casinha aqui, olha que legal. Tem uma casinha aqui, um exemplo, fé. E a fé é muito legal que ela está no alicerce. Se nós tivermos uma fé boa, uma fé ativa, ela vai refletir em toda essa construção dessa casa, dessa família. É muito legal. Com a cabeça no lugar. Inclusive Raabe, que a palavra diz ter sido uma prostituta, recebeu o galardão pela sua fé, já que Deus dá testemunho dela em Hebreus capítulo 11, o livro do Novo Testamento. Ela acreditou no Deus dos israelitas e os ajudou a conquistar Jericó. Ela acreditou e ajudou os israelitas, porque viver pela fé exige valor e coragem. Queridos, até uma prostituta, ela entrou para o rol da fé. Ela é citada. Uma mulher que não vivia, ela não era uma mulher que convivia com o povo de Israel, mas só do que ela ouvia falar, ela acreditou, ela colocou fé nesse Deus, ela protegeu os espias, ela ajudou o povo de Israel também nessa batalha. E pela sua fé está registrado no capítulo 11 de Hebreus, uma mulher que levou uma vida totalmente errada, ela foi capaz de ter fé. E nós, que estamos dentro das igrejas, que cultuamos, que oramos, que buscamos o Senhor, precisamos urgentemente desenvolver a nossa fé. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, todos sabiam que Deus os libertaria. Mas apenas um deles, Moisés, teve cabeça no lugar para se colocar diante de Faraó. Claro que o valor veio de Deus, porque lembramos que Moisés, inclusive, tinha fugido depois de matar um egípcio. Mas em meio a essa situação, que de nenhuma maneira parecia ter um bom final, tudo acabou bem. Em sua natureza, aquele homem não poderia ter feito nada, mas com a graça e poder de Deus foi possível que ele vencesse os seus temores e enfrentasse uma grande designação. Então ele está dando um exemplo aqui também de Moisés. Moisés, ele tinha fugido do Egito porque ele tinha matado um rapaz. Então ele precisou ter coragem para voltar naquele cenário, naquele lugar onde quem sabe ele estava pedido, onde quem sabe alguém poderia lembrar dele. Mas pelo poder dele, ele poderia muito bem ficar preso nisso. Não posso ir lá, eu saí de lá fugido, se eu for lá eles vão conseguir lembrar de mim, pode ser que eles me matem. Mas ele decidiu acreditar, confiar que o plano não era dele, mas era um plano divino. E ele foi um instrumento corajoso usado por Deus para libertar e para guiar este povo à grande libertação que aconteceu ali no Egito. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus sofre violência e os violentos os destrói, refere-se a quem tem coragem e luta para receber aquilo que acreditam. Jacó, o filho de Isaque, neto de Abraão, teve fé e também a cabeça no lugar para lutar até o amanhecer com o anjo do Senhor para ser abençoado. Então a fé não é loucura,
Loucura não é no bom sentido, é a loucura de ser louco mesmo. Não, a fé não é isso. A fé é cabeça no lugar. Que às vezes a gente, não, se o cartão passar, é de Deus. Se o banco aprovar, não, a fé não é loucura. A fé é cabeça no lugar. Jacó lutou com o anjo, mas não de uma forma louca. Mas ele lutou com o anjo de uma forma de cabeça no lugar. Moisés voltou lá no Egito, trouxe as pragas, mas não de uma forma louca, mas de uma forma com uma cabeça no lugar. Então a fé, ela nos proporciona isso. Vamos partir aqui para o capítulo 6. Todo poder. O Senhor nos deu poder para vencer o inimigo e abençoar os outros. No entanto, é comum pensar que ao falar de fé, nós nos referimos apenas ao plano espiritual. Quando deve impactar todas as áreas da nossa vida. Ou somos espíritos sem corpo? Claro que não. Somos seres de carne e osso, que vivem em um mundo corpóreo e material. Claro que, apesar de viver em uma realidade natural, nós nos orientamos por leis sobrenaturais. Mas isso não significa que estejamos alheio à dimensão física de que o nosso Pai nos deu, porque Ele é o Senhor nos céus e também na terra. Parece complicado. Realmente, não é. Só é questão de mergulharmos na palavra e descobrirmos a bênção integral que Ele deseja para nós. Sabemos que Deus tem poder no céu e na terra. Também sabemos que somos filhos e seus embaixadores. Por mais que às vezes o vejamos longe, sentado em uma nuvem, espectador de seres que criou. Ao ler sua palavra, vemos que as coisas não são assim, porque todo o tempo ele nos fala dos assuntos terrenos. Jesus não só veio para nos dar a bênção da vida eterna, mas também deu vida em abundância. Ele quer que sejamos seus testemunhos. Nossa existência na Terra não é apenas um passo para a eternidade, também um propósito, um tempo que devemos aproveitar e desfrutar. É importante abrirmos os olhos e compreendermos essas duas dimensões, a terrena e a espiritual, porque nossa fé deve nos sustentar em ambas. Então aqui ele está trazendo o sentido de quê? Que às vezes a nossa fé é só para o espiritual. Nós não ligamos a nossa fé também ao natural. Mas ele diz que Jesus, quando ele veio, ele cumpriu tudo que era espiritual para cumprir, mas ele também fez coisas terrenas. Então, ao aceitar o poder do nosso Pai sobre todas as coisas espirituais e materiais, naturais e sobrenaturais, podemos assegurar que estamos prontos para aproveitar nossa vida terrena e desfrutar da vida eterna conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Devemos nos visualizar dessa forma, porque às vezes pensamos que viemos ao mundo para sofrer e para ganharmos o direito de viver no paraíso quando finalmente Deus nos levar com Ele. Essa perspectiva altera a visão da fé, nos limita para buscar a bênção em tudo que fazemos. O pior é que criticamos quem se esforça para obter êxito, porque são carnais ou se concentra nos bens terrenos. Quando sabemos que o nosso Pai é bom e quer que prosperamos em tudo. Claro que essa prosperidade não se refere exclusivamente à área econômica, mas é integral, ou seja, o Senhor procura que colhemos bons frutos espirituais, familiares, afetivos, profissionais, ministeriais e financeiros, sempre ligados aos seus ensinamentos. Ele deseja o melhor para nós e espera que lutamos para alcançar tudo o que Ele deseja nos dar. Portanto, vale a pena analisar um pouco essa questão do natural e o sobrenatural que nos rodeia. Quando nas Escrituras vemos Jesus caminhar sobre a água, de fato, estamos diante de dois milagres. O de avançar sobre uma superfície líquida e o milagre da água em si, já que é um elemento natural, criado sobrenaturalmente. Ao ler a Bíblia, vemos que Jesus pode atuar com poder, porque sabia que tinha poder no céu e na terra. Por isso, em algum momento, disse que se os apóstolos não dessem glória a Deus, as pedras fariam isso. Jesus amaldiçoou a figueira e esta se secou. Ele colou a orelha de um homem, ressuscitou mortos, transformou água em vinho. Tudo isso porque tinha autoridade na terra, mas também expulsou demônios porque tinha autoridade no céu. Por acaso não disse que tudo o que prendêssemos e soltêssemos na terra seria preso e solto no céu? Não menospreze sua posição privilegiada. Nem ceda poder ao inimigo vencido. Devemos nos manifestar com poder sobre o que há na terra e sobre o que há também no céu. Então a nossa fé não pode estar limitada somente ao céu, somente às coisas espirituais. Ela também tem que estar
ligada a coisas terrenas também. Como Jesus, ele cita de milagres terrenos, curou, ressuscitou, andou sobre as águas, falou que se nós não clamasse, as pedras clamariam. Então Jesus, ele fez tudo isso, além de expulsar demônios. Então ele mostrou autoridade tanto espiritual, quanto também autoridade no material. Não se concentre no temor. É claro que o diabo é nosso inimigo, mas concentre-se em afirmar que você é mais poderoso. Lembre-se de que a melhor defesa é o ataque. E haja como Jesus, a quem os demônios pediam para que não o atormentasse. Nós somos bênção na terra. Devemos liberar e levar as promessas do Senhor a toda a criatura. O cúmulo é que os demônios, habitantes do mundo espiritual, reconheciam a grandeza de Jesus, mais do que alguns humanos. Eles diziam: sabemos quem é tu. Por que isso acontecia? Porque Jesus deveria se revelar aos seres humanos, já que é preciso que tenha fé para que ele se manifeste com poder. Somente ao conhecê-lo e reconhecer a sua natureza é possível amá-lo, honrá-lo, adorá-lo e servi-lo. Ele não apenas dizia que era filho de Deus, como também demonstrou para que não restasse dúvida. Mas agora a sabedoria dos homens é usada para negar o seu poder. Que grande erro! Até quando negaremos o que é evidente? Se o Espírito Santo desce e toma as pessoas, alguns cientistas explicarão que se trata de uma história coletiva no afã de dar lógica ao sobrenatural, quando o melhor é receber e dar graças pelo lindo presente que Deus nos dá. Não seríamos discípulos sem demonstrações do poder de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo dizia que a sua pregação não foi com palavras de persuasão, nem sabedoria humana, mas sim com demonstração do Espírito e do poder do Senhor. Então Jesus, ele não só disse, né? Algumas vezes ele disse que ele era filho de Deus, mas ele também demonstrou. Então a gente precisa não só dizer que somos cristãos, não só dizer que somos tementes, que acreditamos no Evangelho, nós precisamos também praticar isso. Nós precisamos também colocar isso em prática, não só no espiritual. Não acreditar que a fé é só para expulsar demônio, que a fé é só para me levar para o céu, que a fé é só para me dar dons espirituais. Ele aqui está cortando, ele está trabalhando no nosso interior e ampliando mais essa palavra fé na nossa vida, no nosso ministério, naquilo que Deus tem para nós. Que a fé, ela vai ter o seu poder em todas as áreas da nossa vida. Declare que você é cheio do Espírito Santo e que os julgos se desfazem, que tem capacidade de fazer proezas, e assim acontecerá. Então, nós hoje somos vitoriosos. Então, Deus, através de Jesus, ele deu poder para nós. Então, hoje, trazendo essa ilustração desse final aqui, a gente vê que às vezes os demônios acreditam mais em Jesus do que nós, seres humanos, como ele citou aqui no livro. Que os demônios via Jesus e acreditavam: você é o Filho de Deus. Não nos perturbe, não deixe que nós vamos para aquela manada. Ou seja, eles acreditavam, os demônios acreditavam mais em Jesus, às vezes, do que nós. Porque eles tinham, ou eles têm o conhecimento de quem é Jesus. E hoje, a autoridade que foi perdida em Adão é uma autoridade que foi recuperada em Jesus. Então, o poder que foi perdido em Adão foi recuperado em Cristo. E hoje nós somos representantes de Cristo nessa terra. Nós somos vitoriosos nessa terra. Então aplique a sua fé nas finanças, aplique a sua fé no seu trabalho, aplique a sua fé nos seus empreendimentos, aplique a sua fé na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Não use a fé somente para algo espiritual, mas também tenha a fé para acreditar que Deus te deu poder para ser vitorioso. Nós não nascemos para ser derrotados. Às vezes a gente olha para o ser humano e a gente vê o ser humano mendigando, o ser humano uma dificuldade terrível. Não tem às vezes o que comer, não tem onde morar. Ah, mas o que falta nele? O que falta é ele crer, acreditar que Deus fez ele para vencer, que Deus fez ele para ser um vencedor. Mas ele prefere acreditar no pior. Ele prefere acreditar que ele não nasceu para isso, que tudo para ele é mais difícil, que tudo para ele é mais complicado, e ele prefere ficar nessa dependência de alguém. Ele prefere pedir, ele prefere se humilhar para o homem. Ele prefere ficar esmolando ao homem do que ele acreditar e se esforçar para Deus tratar com ele, colocar sua fé literalmente em Deus. Porque o nosso adversário, ele trabalha em cima do ser humano com força, para o ser humano não entender essa força e essa fé que ele tem dentro dele, mas que às vezes o inimigo ele consegue prender, ele consegue acorrentar isso, ele consegue deixar isso preso.
Ele consegue deixar isso escondido, mas através desse livro, que tem mexido, que tem abalado a minha fé, e eu creio que vai abalar a sua fé também, sua maneira de ver a fé, nós vamos conseguir extrair o melhor que há dentro de nós. Vamos ser corajosos, nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos enfrentar as dificuldades com fé em Deus, acreditando em Deus. Porque às vezes nós acreditamos mais no medicamento, às vezes nós acreditamos mais no advogado, às vezes nós acreditamos mais no dinheiro, mais no gerente do banco, mais no juiz do terreno, do que acreditarmos em Deus. Às vezes nós recebemos um diagnóstico e nós ficamos presos na medicação, porque é mais fácil acreditar na enfermidade, é mais fácil acreditar na dor, na dificuldade, do que acreditar que Deus ele pode nos restaurar. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo entre tantos que tem a Bíblia. Ela gastou tudo que tinha, com tudo. Ela tinha dinheiro, ela gastou. Ela investiu em medicina, mas tudo isso foi em vão. Ou seja, ela tentou do jeito dela, da maneira dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, que é a mesma palavra que nós estamos falando hoje, é o mesmo que o pastor Cash Luna escreveu nesse livro, e quando ela ouviu falar, ela se dispôs a essa fé, cara, eu não sei quem pregou para aquela mulher, eu não sei quem evangelizou a mulher do fluxo de sangue, mas o que ela viveu, ninguém mais viveu. Só de tocar na orla, só de tocar na veste de Cristo, ela foi curada. Eu não sei de onde ela tirou aquilo, porque é comum a gente copiar, mas da onde ela tirou isso? Se eu somente tocar ali, eu vou ser curada. Cara, quem pregou para essa mulher? Quem ativou a fé dela? E é essa a missão que esse livro está tendo na minha vida, e eu quero compartilhar com vocês, para ativar também a sua fé. Ativar a sua fé, não só no espiritual, mas em todas as áreas, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade com os filhos, no casamento, seja qual for a área, é hora de você ativar a sua fé. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo algo de Deus aqui para profetizar isso na sua vida. Ative a sua fé em todas as áreas hoje. E eu creio que você virá nesse vídeo aqui e vai contar testemunho, que você ativou a sua fé, você teve coragem, você foi corajoso, você foi corajosa e ativou a sua fé. Uma que você ficou comigo até o final. E a outra que você ativou a sua fé e recebeu aqui nesse finalzinho essa ativação espiritual na sua vida. Como eu também estou trabalhando a minha fé, estou ativando a minha fé e eu vou vir aqui também testemunhar para a glória do Senhor. Então, você que ficou até aqui comigo, Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal, deixa um comentário, deixa um like também aí. Se você puder, compartilhe com alguém, mas faça alguma coisa aqui se você ficou até esse final nesse conteúdo. Então, esse livro é um livro com 30 capítulos, nós já encerramos 6, então ainda falta mais 24 capítulos pra gente, e eu estou aqui refletindo em 3 capítulos por cada vídeo. Então, Deus abençoe você, até o próximo vídeo, que vamos do capítulo 7 ao capítulo 10, e tudo é para aumentar e ativar a nossa fé. Então, não foi por vista. Esse é o livro do pastor Cash Luna. Se você puder, adquira para você maratonar aqui com a gente. Então, Deus vos abençoe e até a próxima.